Boa tarde, Suíno Brasil aqui no segundo dia da Porc Expo 2022, esse ano que a Porc Expo completa 20 anos e também é um ano que a suinocultura nacional enfrenta uma crise histórica. Quem está aqui hoje para conversar com a gente sobre o mercado da suinocultura é o Alvimar Jales, consultor de mercados na Asceng, e o Yuri Pinheiro Machado, consultor de mercados na ABCS, que palestraram, hoje pela manhã no painel da ABCS. E eu vou começar por você, viu, Yuri? Yuri, durante a sua palestra, você comentou sobre a crise que a suinocultura enfrenta neste ano. E você ressaltou que se essa crise acontecesse, 7 anos atrás, haveria aí uma dificuldade de retirada dos animais das granjas. E eu gostaria que você comentasse sobre as ações que a ABCS vem fazendo e a demanda por carne suína no mercado nacional. Bom, essa crise foi uma crise realmente diferente em função do aumento, do crescimento da produção em curto espaço de tempo, né? Em questão de 2 anos, praticamente, se a gente pegar aí de 2019 até 2021, nós tivemos um crescimento na produção aí de quase 20%. Né? Então foi um crescimento expressivo em um curto período de tempo. E em 2021, nós já tivemos uma desaceleração das importações por parte da China. Isso fez com que a oferta no mercado interno aumentasse de forma bastante significativa. O ano passado nós estimamos aí que entrou em relação ao ano anterior 300 mil toneladas a mais de carne, e isso fez com que os preços pagos ao produtor caíssem e, aliado a um custo de produção elevado, tornasse a atividade deficitária durante esse período, né? Por isso que a gente entende que, se fosse há 7 anos atrás, nós teríamos mais dificuldades, porque hoje a gente pelo menos tem os canais de consumo, os canais de comercialização muito melhores do que nós tínhamos há 7, 8 anos atrás. E isso também é um trabalho do setor, um trabalho da BCS, junto ao varejo, junto às indústrias, para melhorar a forma de apresentação da carne suína, para desenvolver o marketing da carne suína em si, né? Então, realmente nós tivemos uma mudança de patamar. Esse trabalho de marketing deve continuar para que esse crescimento continue sendo absorvido pelo mercado. E o que a gente espera em termos de crescimento é que o setor ainda vai continuar crescendo a produção, mas não no mesmo ritmo que veio nesses 2 anos, né, de 8%, 9% ao ano. Vai ser um ritmo mais, digamos assim, próximo de 4%, 3%. E aos poucos o mercado, o preço pago ao produtor deve chegar num patamar que propicie lucratividade e uma maior estabilidade no setor. Excelente. Agora indo para o tema mercado, eu passo a palavra agora para o Alvimar. Alvimar, eu gostaria que você comentasse agora sobre uma ressalva que você fez durante a sua palestra, E aí aqui abre aspas, não se ganha mercado no grito. Mercado é ciência, fundamentos, fatos, dados, arte, que está no feeling, inteligência e prática. A abordagem nossa, Cândida, aqui hoje, o propósito dela é realmente desmistificar a formação de preço no Brasil, tá certo? Porque ela tem vindo ao longo de muitos anos muito emocional, baseada exclusivamente em opiniões e na esteira desta falta de informações objetivas que a gente chama da oferta, principalmente ela, vão se criando os mitos. E esses mitos, eles vão sendo enraizados nas pessoas e a gente começa a repetir aquilo como se fosse verdade. E depois, quando você vai conferir, tá certo? Aquilo não corresponde à realidade, tá? Então vamos pegar um pequeno exemplo até no gancho da fala do Yuri aqui, A gente sempre escutamos que um dos problemas da carne suína é que o varejo não abaixa o preço. Isso não resiste, eu costumo dizer, a um gráfico, tá certo? E por quê? Porque quando a gente deflaciona os preços, Yuri, a gente sabe disso, nós já conversamos sobre isso, já apresentamos você, eu, a gente percebe que os cortes de carne suína corrigidos pela inflação estão caindo há muitos anos. E às vezes eles tentam recuperar num curto espaço de tempo, mas a trajetória de longo prazo é muito grande.
Então, e o que é o efeito de... Vamos pegar na sua pergunta. Você precisa de entender de verdade o que está acontecendo, através dos fatos, através dos dados, tá certo? Você precisa entender ou estudar os fundamentos de mercado. Mercado não é feito de boa vontade. Mercado é feito de oferta e procura. Mercado é litígio. Mercado não é benevolência, tá certo? Então, assim, e aí nós vamos. Quando você junta os fundamentos de mercado, tá certo? Com os dados objetivos e vai praticando ele durante várias semanas, como eu disse na apresentação, nós todos em Minas que estamos nesse trabalho há alguns anos, temos mais de 200 semanas de análise de preço baseada em dados e fatos. Não sou só eu, isso é um grupo, né, que já funciona assim, né? Então, isso permite que você entenda de verdade o que está acontecendo e abra mão, descarte esses mitos, essas lendas. E por que isso é importante? Por que a gente acha que isso é importante? Porque isso altera as suas escolhas. Quando você entende de verdade o que está acontecendo, você observa a formação de preço, né, age em relação a ela e vai cuidar da empresa, ao passo que é ficar discutindo, debatendo, esticando uma pauta que a gente diz, né, a gente já discutiu isso, que ela trava as outras pautas. Tá certo? Então, assim, o preço ocupa, a formação de preço e o dilema da formação de preço ocupa uma pauta tão grande que ninguém fala de planejamento, ninguém fala de balanço. Na hora que está bom, ninguém debate o futuro. A gente só discute a suinocultura, Cândida, na fase ruim, tá certo? Porque a gente está sempre numa luta com o frigorífico, então, né, agora vencemos, depois eles estão nos massacrando, e nada disso é verdade. Então, o nosso objetivo aqui, baseado na história de sucesso de Minas Gerais, é tocar as pessoas sobre isso, para literalmente gerar reflexão, né? A gente acredita, a gente até disse isso na palestra também. Você pega a pauta da suinocultura, principalmente a independente, ela tem duas pautas: produtividade e preço, tá certo? Não é que não sejam importantes, tá? Mas falta a pauta do planejamento e a falta do balanço. Porque nós passamos no Brasil muito tempo achando que apenas a produtividade daria segurança no negócio. E ela é indispensável, mas é insuficiente. Então, a gente acredita que reduzindo, ao se cristalizar os conceitos e o jeito que o preço se forma, ele diminua de importância no debate. Tá certo? E a gente precisa de trazer ao debate a questão do planejamento e a questão dos balanços e do caixa, né? Então, essa que é a visão da gente aí. Então, mercado é essa combinação especial aí. Não é só achismo, nem só ciência, tá certo? É fundamento, ciência, misturado com a prática. Nossa, muito obrigado. Como sempre, muito esclarecedor, né? E aí, agora, aproveitando que você comentou sobre preço, eu vou passar a palavra para o Yuri, que durante a sua apresentação, Yuri, você colocou lá um questionamento, né? A carne suína está barata? E aí eu gostaria de saber qual indicador deve ser considerado para responder aí a esse questionamento. Bom, é aquela história, né? É sempre um conceito relativo, né? O que está caro, o que está barato. Tem que ser relativo a alguma coisa, né? Se a gente pegar a carcaça suína hoje em relação ao que foi durante a pandemia em 2020, ela está o preço muito mais baixo, né? Muito mais baixo. Ela vem se mantendo nesse preço aí ao longo mesmo de 2021 e ao longo desse ano, né? Mas a gente tem que comparar justamente com as outras carnes. Acho que esse é um ponto importante, não somente com as outras carnes, especialmente com a carne de frango, que hoje a diferença, se a gente pegar aí a carcaça especial suína, tipo exportação, com a carcaça resfriada de frango, nós estamos com a diferença ao redor de 30%, que a carcaça suína está mais cara que a de frango. E a gente sabe que o custo de produção do suíno ele é mais alto que o do frango, né? Pelo menos 40% se a gente comparar aí a conversão alimentar de um animal para o outro, né?
de 1,65 no frango para 2,3 no suíno, por exemplo. Então, hoje a nossa carne, em relação à carne de frango, está muito barata. Em relação à carne bovina, nem se fala. Já há alguns anos que a carne bovina descolou do preço. E uma outra maneira da gente ver se a carne está cara ou não é com relação ao mercado de exportação, né? Hoje, nosso mercado de exportação está pagando pela nossa carne, e aí são os cortes principalmente, né, que a gente exporta, cortes de carne in natura, em torno de $2.500 por tonelada, né? Se a gente converter isso para reais, ainda está um pouco próximo do valor da carcaça no mercado doméstico, né? Então, assim, do ponto de vista de atratividade até para exportação, nós já tivemos situações melhores, né? Então, diante de tudo isso que a gente pode comparar, a gente hoje pode afirmar que a carne suína está barata para o consumidor, né? O consumidor final, e infelizmente para o produtor também, né? Que ele acaba vendendo um produto mais barato com o custo que ainda está elevado. Essa é a situação do momento. Muito obrigada, viu, Yuri? Agora eu vou fazer uma pergunta e vocês fiquem à vontade se um quiser complementar o outro. E aí eu gostaria de saber o que o setor pode fazer para não enfrentar uma crise como essa, com essa intensidade nos próximos anos. Deixa eu pegar aqui na frente do meu amigo aqui, né? Então fez parte do nosso debate hoje, né? A gente conversar sobre isso. Uma das sugestões, né? A gente pode propor sugestões, é que a gente realmente debata a nossa cadeia em bases lógicas, em bases adultas, maduras, né? Porque é esse dilema que a gente falou um pouquinho dele no início. Na hora que está na fase boa, ninguém fala nada, está tudo certo. E aí, na hora que está ruim, todo mundo quer discutir a suinocultura. Nós temos que conversar da suinocultura em todas as fases, inclusive na boa. Tá certo? Já me perguntaram, a sua pergunta é muito boa, já me perguntaram isso. Alvimar, você acha que essa crise seria evitável? A minha opinião, eu falei, não, de jeito nenhum, ela não seria evitável. Ela poderia não ser dessa dimensão. Porque se lá na fase boa a gente tivesse conversado abertamente dos riscos, certamente algumas pessoas teriam tido posições diferentes. Não é um artigo que eu faço, que o Yuri faz, que a gente falou disso lá, porque era uma questão, era previsível que isso ia acontecer, mas realmente é um debate adulto da cadeia. E por que eu chamo atenção para isso? Porque a gente ainda tem um hábito arraigado, precisamos perdê-lo, de que ao fazer análise, e se ela não for sempre positiva, esse analista, esse interlocutor está torcendo contra. E não tem nada disso. É justamente ao fugir do debate que a gente planta a crise no próximo ciclo. Tá certo? Então, é justamente o contrário do que se pratica hoje, né? E uma outra contribuição também que eu gostaria de comentar, que é essa etapa. Quando você permite, quando você começa a fazer balanço mesmo, financeiro, contabilidade do seu negócio, né? Você para de misturar leitão nascido vivo com cheque devolvido, né? Porque hoje é tudo num balaio só, você começa a se transformar. Como assim, Alvimar? Não, depois que você tiver 1 ano de balanço, você é uma pessoa. Quando você tiver 3 raciocinando em cima do balanço, você é outra pessoa. 5, 10. Quando você tiver 10 anos de balanço, o jeito que você vai encarar o seu negócio, pensar sobre ele, agir sobre ele, vai ser totalmente diferente quando você não tinha nada e achava que só ter desmamado matrizano resolvia o problema. Tá certo? Então, assim, longe de nós termos a pretensão de dar uma solução para o futuro, né, Yuri? O que a gente faz são reflexões, propostas, mas, como eu disse na apresentação, o debate tem que ser ampliado, sair do preço e da produtividade e incorporar balanços, tá certo? E planejamento. Aí a gente amadurece de verdade e minimiza as crises. Não vamos extingui-las porque o capitalismo é feito de crise, né? Eu acho que, assim, pensando, crise vai ter sempre, isso eu concordo plenamente com o Alvimar, né? Qualquer atividade entra em crise. E o que provoca uma crise? Normalmente é oferta, né? Excesso de oferta.
Nós tivemos uma crise que, em determinado momento, nós tivemos excesso de oferta e o custo elevado também, né? Mas vamos colocar assim, o que teoricamente estaria nas nossas mãos, né? Então a gente tem que pensar, na verdade, em duas esferas. A esfera do produtor como indivíduo, que gere o seu negócio, como ele falou, que tem controle sobre o seu negócio, e a esfera institucional, né? Das associações, dos grupos de produtores, das empresas, né? E essas duas esferas elas precisam de informação. Isso é o mais importante. A gente tem que ter informação em tempo real, a gente tem que ter informação para definir cenários futuros. Então, por exemplo, se eu sei quanto que vendeu de sêmen agora, eu sei que daqui a 10 meses eu vou ter uma produção equivalente àquela venda de sêmen que foi feita no país hoje, ou naquela região, né? E trabalhando com essas informações, passando essas informações de forma clara para os produtores, para os agentes da cadeia, eles propriamente vão regular o mercado, sem necessidade de haver um ente superior ou um ente governamental para regular esse mercado. O mercado se regula justamente através dessa dor da crise ou através da informação. Com informação eu consigo antever cenários e aí eu vou como produtor, eu vou dizer assim, não, eu vou assumir o risco de daqui a 10 meses, daqui a 1 ano e meio, eu estar vendendo meu animal no mercado super ofertado, mas eu vou assumir esse risco porque eu acho que outros vão sair da atividade e eu vou assumir aquele mercado que aquela oportunidade que vai ter lá. Ou não, eu vou me precaver de tal forma que agora eu vou segurar minha produção, né, e não vou ampliar meu plantel e vou passar por essa crise até a gente ter margens novamente. E um outro ponto fundamental, e aí é aquela história, o preço nós não definimos, quem define é o mercado. Mas o nosso custo, parte dele, grande parte dele, a gente pode ter controle sobre ele, comprando estrategicamente os grãos, tendo uma gestão dos insumos correta, né? Operando nesse mercado futuro de grãos, com hedge, com uma série de ferramentas, é uma maneira da gente pelo menos ter uma previsibilidade em termos de custo, né? O preço que eu vou vender é o mercado que vai ditar lá na frente. Agora, parte do custo eu consigo fazer comprando antecipadamente o grão, produzindo o meu grão, tendo um travamento nos preços do farelo ou do milho, né? São essas, digamos assim, são essas esferas que a gente tem que trabalhar. Não é fácil, é uma questão complexa, mas a cada crise que passa, existe uma seleção natural em que aqueles produtores menos eficientes, aqueles produtores que não fizeram caixa também para aguentar a crise, acabam saindo e vão ficando aqueles mais estruturados, aqueles que entendem melhor o mercado. Isso, um paradoxo, né, acaba fazendo com que as crises também durem mais. Se eu estou mais estruturado, eu demoro mais a sair da atividade ou reduzir minha produção para controlar. Então, a gente deve ter em mente uma situação de que a suinocultura realmente mudou de patamar e que nós, em função dessa mudança de patamar, nós também temos que mudar o nosso patamar de controle de informações, de busca de informações, né? E aí entra a BCeng, não só em Minas Gerais, mas poder expandir essa plataforma para outros estados, né? Ter um controle regional e até nacional de produção, de retenção de animais nas granjas, de comportamento de mercado, né? E essas outras informações que vão dar subsídio ao produtor para ele definir individualmente se ele vai crescer ou não na atividade. Muito, muito bom, Yuri. Você me ajudou a lembrar de algumas coisas. Um dos seus exemplos é a questão, por exemplo, como foi a solução da crise de 2003? Ela foi mais rápida. E depois, Cândida, em 2005, 2006, tivemos a melhor relação histórica suíno-ração, por justamente o que o Yuri falou. Naquele período, havia ainda um universo de suinocultores que tinham menor resistência e saíram do mercado muito antes, né? Então, é um grande exemplo prático do que você está falando. E outra coisa que você disse, que é exatamente o que eu disse, é essa questão do debate da suinocultura. Você detalhou mais ainda o que eu propus. É a gente conversar na época boa do que está por vir, tá certo? Porque é exatamente o que o Yuri falou, né? A gente fez esse comentário aí. Não existe uma política de governo, e nem deve existir, para intervir nisso. Agora,
se a própria cadeia se organiza, como estamos fazendo, seja a BCS, seja em Goiás, seja em Minas, seja em qualquer outro lugar, para ter informações, para oferecer às pessoas oportunidade de reflexão para elas decidirem. Então, a fala dele está 100% alinhada comigo, ele deu exemplo prático. É isso que a gente precisa de fazer. É o que eu gosto de dizer. As mesmas pessoas com mais informação decidem e agem de forma mais segura, mais assertiva, melhor, né? Então, é muito isso aí. É muito isso aí. É uma solução interna da própria cadeia, que a gente tem sugestões, né, Yuri? A gente enxerga caminhos e faz parte da nossa vida de trabalho, do nosso trabalho constantemente propor isso aí, né? Muito diálogo, né? Importantíssimo, importantíssimo. Informação, como a própria Suíno Brasil, né? Exatamente. Que é uma fonte de informação também. Estamos aqui para contribuir, né, com a suinocultura. Agora, para a gente encerrar esse bate-papo aqui com muito conteúdo, com vocês dois aqui comigo, né, eu gostaria de finalizar perguntando para vocês qual o horizonte aí no curto e médio prazo para a suinocultura nacional. Como nós estamos fazendo bate-bola, eu vou começar a falar. Tá? Vai lá. Eu vou falar, eu vou pegar o gancho do Zé Roberto, nosso colega da Libem, né, que participou do debate conosco. Como ele disse que ele tem muitos anos que ele ouve que a suinocultura independente vai desaparecer, tá certo? E ela não desaparece. Eu tenho mais de 30 anos de formado e tem 40 anos que a suinocultura de Ponte Nova está desaparecendo e ela não desaparece, tá certo? Então, vamos dizer, o que nós temos? Nós temos que fazer exatamente o que nós dois estamos falando e ele diz. Cada um tem que ir aperfeiçoando a sua gestão para superar desafios que às vezes a gente nem conhece. Tá certo? Né? Como foram esses anos. O acaso, se alguém tinha dúvida da importância do acaso como um evento nas nossas vidas ou como um evento financeiro, um evento econômico, depois desses 2 anos não pode ter mais. Então, o futuro, o que nos cabe, né? O que nos cabe é buscar cada vez mais aperfeiçoar, né, o processo, tá certo? Porque realmente há a imprevisibilidade faz parte do jogo. Um detalhe que eu queria fazer, só um comentário do futuro, é o seguinte. Quando na carne suína, ela cresceu o consumo, mesmo com a baixa de renda no país. Então, é porque ela tem um estímulo muito forte pelo mercado externo, né? E aí a gente tem o caso do boi. Quando a gente pega todas as 3 principais carnes e coloca numa mesma ótica, nós não tivemos tempo de discutir isso aqui hoje, eu vou falar para vocês, Cândida, que a curva tem a mesma curva do PIB per capita. Ou seja, o futuro também depende de melhores condições das pessoas, tá certo? Para os empresários prosperarem, é muito bom que as pessoas tenham renda para se alimentar melhor, tá certo? Então, assim, eu vou devolver... A China já enxergou isso. Né? Cândida, ótimo que o Yuri falou. O consumo chinês tem aumentado nos últimos anos, porque mais pessoas estão entrando na classe média chinesa, digamos assim. Não, exatamente. E a pandemia foi um exemplo a céu aberto de o que mais renda na população é capaz de fazer no nosso setor. E eu vi gente muito séria... Distribuída. Eu vi gente séria discutindo isso. Delfim Neto, eu assisti uma entrevista grande com ele, né? O que acabou não acontecendo. Ele esperava que a pandemia fosse a oportunidade de discutir um programa de renda consistente mesmo, tá certo? Porque queria ficar claro não só a necessidade, como os impactos positivos. Mas, realmente, nós não conseguimos, como sociedade, discutir isso de maneira organizada, né? Não quer dizer que não venhamos a discutir. Então, assim, vou devolver a palavra para o meu amigo, né? Mas essas são as minhas contribuições aí para o futuro. Bom, sobrou para mim fazer a previsão de cartomante, né? Foi estratégia. Foi estratégia. Pegar um baralho de tarô aqui. Eu deixei a granada
com um pino na sua mão. Ou Búzios, né? Verdade. Eu acho assim, eu respondendo objetivamente, eu concordo plenamente com o Alvimar, né, nessas questões, mas assim, objetivamente, no curto e médio prazo, o que a gente pode esperar para o ano que vem, eu acredito assim, a gente deve fechar esse ano e manter no ano que vem um crescimento mais razoável, que eu chamei, uma palavra razoável, que seria ao redor aí de 4% de produção. Esse é um crescimento que, digamos assim, a gente consegue atender oscilações do mercado de exportação e, ao mesmo tempo, manter um crescimento um pouco acima do vegetativo, digamos assim, dentro do mercado doméstico, e que o produtor não tenha nesse desajuste entre oferta, que haja um ajuste entre oferta e demanda que permita o produtor ter lucro. Isso é que a gente entende que deva acontecer o ano que vem, já no ano que vem. É óbvio que tem oscilações sazonais, a gente sabe que o início do ano é sempre mais complicado, né? Do meio para o final do ano melhora bastante a questão da demanda do mercado interno. E com relação ao custo de produção, e mesmo a gente tendo uma expectativa de safra de grãos, aí, tanto milho quanto soja, muito boa para o Brasil ano que vem, recorde de safra novamente, o Brasil está inserido no mercado internacional de grãos. Então, assim, todo excedente que a gente produzir, a gente vai exportar. E aí tem outros fatores, como câmbio, né, como a questão da própria guerra da Ucrânia com a Rússia, se ela agravar ou se ela resolver, tudo isso pode interferir nesse mercado internacional, né? Então, assim, resumindo, para não fugir da pergunta, eu acho que vai ser um ano melhor do que esse, 2023, um ano mais estável, mas ainda um ano de recuperação, porque realmente foi praticamente um ano e meio de produtores operando no vermelho. Então, agradeço mais uma vez aqui essa contribuição valiosíssima, Alvimar Jales e Yuri Machado, como sempre, trazendo muitos comentários importantes para a suinocultura nacional. Então, a gente fica aqui, a Suíno Brasil, na Porc Expo 20 anos. Até mais, pessoal. Até logo, pessoal.